Ah, gente, de vez em quando aqui o diretor aperta um botão para o vídeo. Eu não sei se é o tamanho do vídeo ou o tempo, mas de vez em quando para. Deixa eu retomar aqui de onde a gente parou. Então veja bem, eu ia dizendo para vocês que não foram somente essas duas questões que a gente já conseguiu no outro vídeo que trouxeram essa insegurança, que trouxeram um debate. O debate era muito mais extenso, doutor. Então, assim, não somente essas questões haviam ensejado o debate no STJ, né? Sempre houve uma discussão acerca da natureza jurídica desse rol. Se ele era exemplificativo, se ele era taxativo. A doutrina majoritária foi no sentido de entender pela taxatividade, porém algumas decisões acabaram flexibilizando essa taxatividade, entendendo que, por exemplo, suscitada a incompetência relativa do juiz, ele deveria achar que poderia essa decisão interlocutória ser agravável. E aí, por muitas vezes, o que a gente viu não foi isso. Mas alguns juízes simplesmente aceitavam. Aceitavam. E isso trouxe uma insegurança jurídica acerca da será que esse rol é isso mesmo? E, se não for só isso mesmo, quais seriam as outras? Cada um vai partir da sua cabeça, e aí você tem essas duas, essa incongruência do sistema, digamos assim. Eu entro com um agravo. Se ele foi inadmitido, eu perdi o recurso, porque não era cabível. Então eu não posso interpor outro recurso contra a mesma decisão. Ou, se eu não agravo porque não está no rol, o que acontece depois? Quando eu suscito em preliminar de apelação, o juiz diz que está precluso. Então ficou algo bem estranho mesmo, bem esquisito. Até que o STJ se debruçou sobre o assunto. Lá no RESP 1.704.520 do Mato Grosso, o STJ foi provocado. E aí ele teve que dizer o que veio. Teve que falar sobre a natureza jurídica do rol constante do 2015. Desde o início dessa aula, eu estou te dizendo que a natureza é taxativa. Não estou? Estou te dizendo que a natureza é taxativa. Estou afirmando isso. Por quê? Porque, de fato, ela é taxativa, doutores. Ela não é exemplificativa. Se a gente achasse que esse rol fosse meramente exemplificativo, nós teríamos um grave problema. Um grave problema. Exatamente porque a sistemática alterada pelo código não seria a mesma. Seria outra e seria completamente diferente, né? Completamente diferente. De modo que a sistemática que vinha do código anterior permaneceria, ou seja, toda decisão poderia ser agravável. E não era isso que queria, não foi essa a ideia principiológica que norteou o nosso legislador na feitura do Código de 2015. Não foi isso, a gente buscava um pouco mais de celeridade. Essa ideia, inclusive, de não poder se recorrer de toda decisão interlocutória, ela, ela vem do processo do trabalho, que é um processo que tem como uma das suas premissas ser, como que eu vou dizer, ser muito célere, muito rápido. Meu computador está ficando maluco aqui, está alterando algumas coisas. Voltamos aqui. E então, o STJ precisou se debruçar sobre esse assunto, precisou dizer qual era a natureza jurídica desse rol. Como eu disse para vocês, poucas pessoas entendiam que ele era exemplificativo, mas a jurisprudência ia flexibilizando aqui e ali por algumas questões. E aí o STJ precisou se debruçar e entender. E qual foi a decisão que o STJ chegou nesse recurso especial? Veja bem, o STJ inaugurou uma coisa nova, certo? Sempre que a gente se depara com essas antinomias muito fortes no direito, a gente cria um gênero novo. E a tese que foi fixada, e está aí no seu material, estava escrito assim, olha, o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada, ou seja, ele não é um rol exemplificativo. Todos nós sabíamos, pela própria disposição de lei, que ele não era um rol exaustivo, mas aí, taxatividade mitigada. Essas duas palavras juntas parece que tem algum problema, né? Porque taxativo é taxativo. Agora, mitigar a taxatividade aí parece que é exemplificativo. Então, no começo, a gente não conseguiu compreender de fato aquilo que o STJ disse. Mas olha que interessante. O STJ também estabeleceu alguns critérios para essa mitigação da taxatividade. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, é taxativo, é o que está ali, comporta algum tipo de interpretação. Porém, todavia, contudo, entretanto, se a decisão interlocutória, objeto, você está vendo ali a decisão interlocutória,
tenta olhar para o 1015, não achou nada, mas foi verificado a urgência decorrente da inutilidade do julgamento lá na apelação, ela vai poder ser agravada. Então, o STJ, através desse recurso especial, criou um critério, um requisito, para a gente saber, para além do 1015, qual é a hipótese de decisão interlocutória que pode ser atacada por agravo de instrumento. Então, pelo menos oferecer um parâmetro de segurança para nós. Então, veja, se eu tenho uma decisão interlocutória no processo e essa decisão não consta do rol do 1015 expressamente, né, não é tão simples assim de se perceber ela dentro daquele rol, você precisa verificar se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão lá no recurso. Então, veja, eu preciso ter uma causa urgente que, se eu esperar para questionar isso em sede de preliminar de apelação, vai ser inútil. Vai ser inútil. E aí, desse modo, então, o STJ classificou, digamos assim, né, a natureza jurídica desse rol constante do artigo 1015 como taxatividade mitigada. Doutores, se isso cai numa prova objetiva e dentre as opções está taxatividade, você pode marcar, sem dúvida. Porque se ele quiser, se o examinador ou o professor quiser que você diga que essa taxatividade é mitigada, ele vai ter que colocar lá, segundo o STJ. Segundo o STJ. Tá bom? Então, o que acontece com esse precedente? Vamos pensar aqui comigo. Olha, todas as vezes que você se depara com uma decisão interlocutória que pode causar risco de uma grave lesão, você poderá interpor um agravo de instrumento, ainda que não haja previsão no rol do 1015. Entendeu? Por esse precedente, todas as vezes que você se depara com uma decisão interlocutória que pode causar um risco de grave lesão, você vai poder interpor um agravo de instrumento, ainda que não haja previsão no 1015. Qual que é a crítica que parte da doutrina fez a esse julgado do STJ? Olha, doutor, a pergunta que nasce é: o que é grave lesão? O que é grave lesão? Grave lesão, por certo, é um conceito jurídico indeterminado, você sabe, né? É aquilo que depende. Depende da avaliação, depende de quem acha que é grave. O que é uma grave lesão para o advogado? Não sei. O professor Mozart Borba, um dos grandes processualistas do nosso tempo, ele diz que grave lesão depende do nível de ansiedade da parte. Se ela for muito ansiosa, tudo é grave lesão. Né? Se ela não for... Então, assim, ficou uma decisão do STJ que trouxe um pouco de segurança, mas aí também você parte para questões mais profundas também do ponto de vista do advogado. Né? Então, eu entendo que há uma grave lesão e entro com um agravo de instrumento. O relator acha que não tem grave lesão. Eu caí na mesma questão que nós estávamos anteriormente. E aí, se ele não conhecer, porque ele não entende que não está no rol e não há uma grave lesão? Aí que o STJ também precisou avançar e andar bem. Então o STJ pacificou no sentido de que nesses casos não se opera preclusão consumativa. Não se opera preclusão consumativa, né? Uma vez que esse agravo de instrumento ele foi inadmitido, poderá a parte prejudicada suscitar essa questão quando é eventual apelação. Bom, pelo menos isso ficou resolvido pelo STJ. Então vamos lá, a tese do STJ fixa o seguinte, olha, a taxatividade do 1015 é mitigada. Isso significa que, se a parte se deparar com uma decisão interlocutória que possa causar um risco de grave lesão, ela pode interpor um agravo de instrumento mesmo fora da previsão do 1015. Certo? Certo. E aí, entendendo que o relator inadmite esse agravo de instrumento por ele não entender que haveria grave lesão, mesmo assim, não se opera a preclusão consumativa. Entendeu? Então, uma vez que esse agravo é inadmitivo, a parte prejudicada poderá suscitar essa mesma questão lá em uma eventual apelação. Bom, aí você me pergunta, né, professor? Então eu estou recorrendo 2 vezes contra a mesma decisão. Sim. Tá. Então isso configura uma exceção ao princípio da unicidade recursal? Sim. Sim. É uma boa questão. É uma boa questão. Tá vendo? Então, assim, a gente tem dentro do procedimento agora algo que mitigou não apenas a natureza jurídica de taxatividade, mas mitigou também um dos princípios que a gente estudou, que orientam aqui, que oxigenam o recurso.
Tá bom, doutores? Então vamos para as hipóteses de cabimento. Eu vou passar rapidamente, porque aqui você precisa ler o artigo 1015 para você, sim, saber de todas as hipóteses, mas eu vou passar rapidamente sobre elas, inclusive sobre algumas interpretações de alguns incisos. Então vamos lá, ó. O primeiro, admite-se agravo de instrumento, em primeiro lugar, contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. É isso que está no código. Contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. E aí, doutor, seja de urgência ou de emergência, tanto faz. Ok? Tanto se faz. E o mesmo se diga da decisão que revoga ou modifica a tutela provisória que já tenha sido deferida. Inclusive, tem uma questão interessante que o professor Alexandre Freitas Câmara traz para nós a respeito de um pedido liminar de tutela provisória inaudita altera partes. Você sabe que essa decisão inaudita altera partes é aquela que dispensa a oitiva da parte contrária, né? Então, é um pedido de urgência que se faz necessário antes que se avise o réu que ela vai acontecer. E aí ele diz o seguinte, olha, se você simplesmente indefere que seja feita assim, ou que ele postergue, né, ele postergue o exame para depois de ouvir, ou seja, ele não aceita que seja inaudita altera partes, isso já é uma decisão que versa sobre tutela provisória. Esse simples fato faz com que nasça interesse recursal para aquele. Então ele já promove aqui uma interpretação extensiva nesse sentido, né, de entender que o simples fato de você postergar, e tem até no fórum processualista, tem até um enunciado, é esse mesmo, olha, um fórum processualista, o enunciado 29, diz assim, olha, é agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise do pedido de tutela provisória ou condicionar sua apreciação ao pagamento de custas ou qualquer outra exigência. Então, esse ato do juízo afirmando que ele só vai apreciar o requerimento após a manifestação do réu equivale ao indeferimento da concessão, né, sem prévia oitiva da parte contrária. Isso por si é suficiente para justificar um interesse recursal. Entenderam? Então, vamos caminhar. Olha, se admite também o agravo contra as decisões que versem acerca do mérito do processo. Peraí, aqui eu vou parar um pouquinho, porque aqui a gente tem algo interessante. Olha, também se admite agravo contra decisões que versem acerca do mérito do processo. Gente, o CPC de 2015, deixa o trabalho comigo, olha para cá. O CPC de 2015, através do artigo 356, trouxe a possibilidade de haver uma coisa que a gente chama de julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. O que seria isso? Imagine que o autor de uma determinada ação formulou 2 pedidos, A e B. O juiz da questão entende o seguinte, ele olha, né, tem a petição inicial, faz lá todos os procedimentos necessários, recebe lá a contestação, tudo certo. E por aquilo ali, pelos documentos, por aquilo que ele já tem na hora de CNA, ele percebe que, muito embora tenha 2 pedidos, um deles já está prontinho para julgamento, está maduro. Ele não precisa esperar produção de provas outras para realizar o seu convencimento acerca daquele pedido específico. Então, o que o CPC possibilitou ele fazer? Julga logo. Se a questão já está madura para julgamento, antecipa esse mérito. Lembra do princípio que norteou o código? A gente falou muito sobre ele. Artigo 4º do CPC. Princípio da primazia da resolução do mérito. Primazia da resolução do mérito. Então, isso está norteando. A gente precisa entregar uma tutela jurisdicional o mais rápido e eficiente possível, com o máximo de segurança que a gente consegue. Esse é o tipo do artigo que visou fazer isso. Então, eu já tenho questões que podem ser decididas porque já estão maduras, que não vão demandar nenhum outro tipo de comprovação, de dilação probatória. Então, de modo que o juiz já pode decidir sobre aquela questão, deixa as outras. A outra, ele entende que não, essa outra aqui não está madura, eu ainda preciso, seja de uma prova pericial, eu preciso da audiência de instrução e etc. Essa daqui não. Então, o que o juiz faz? Ele já decide a questão. Ele decide, ele antecipa o mérito e provoca aquela decisão. Só que aí, doutor, qual que é a natureza dessa decisão? Ele antecipou um pedido que está na inicial. Ele antecipou algo que estaria lá na sentença. Só que agora ele já decidiu aqui. Só que essa decisão pôs fim ao processo de conhecimento? Diretor? Não pôs fim ao processo de conhecimento. E se não pôs fim ao processo de conhecimento,
logicamente ela é o quê? Ela é uma decisão interlocutória. E se é uma decisão interlocutória, cabe agravo se estiver no 1015. Aqui diz que sim. Aqui diz que sim. Entendeu? Então, cabe agravo dessa decisão interlocutória que antecipa o mérito, que versem acerca do mérito do processo. Só que aí tem um problema. Temos um problema. Qual que é o problema? Doutores, a gente já estudou apelação. A gente vai estudar agora os efeitos do agravo de instrumento. Não são os mesmos efeitos da apelação. Só para te dar uma diferença clássica aqui. Quando você interpõe o recurso de apelação, ele tem como opelegis decorrente da lei o efeito suspensivo. O agravo de instrumento não. O agravo de instrumento não. Entendeu? Então, assim, você tem regramentos distintos quando se trata de apelação, devolutividade da questão, efeito suspensivo opelegis. Entenderam? Que você não tem quando se trata de uma decisão interlocutória. Mas eu fiz uma antecipação do mérito. Eu teria condições de levar aquela questão em sede de apelação, pela própria característica do recurso de apelação, de forma diferente do que eu levarei agora, tendo que agravá-lo. Entendeu? Então, assim, dos doutrinadores, alguns dos doutrinadores criticam essa possibilidade, não o fato de que o juiz possa antecipar o mérito, mas eles criticam que o regramento do agravo ele não seja equiparado à apelação, quando se tratar dessa hipótese específica. Entendeu? Quando se tratar dessa hipótese. Eles entendem que deveríamos mudar, digamos assim, harmonizar, melhor dizendo. Eles entendem que a gente deveria harmonizar o sistema de recorribilidade contra a sentença e as decisões parciais quando versem a respeito de mérito. Seria uma harmonização. Então, por exemplo, a apelação possui efeito suspensivo ou opelegis. No caso de agravo de instrumento contra as decisões que levam em consideração esse artigo que eu citei, o 356, ou seja, de antecipação de mérito, o recurso também deveria ter efeito suspensivo ou opelegis, que não é o caso de um outro agravo de instrumento que verse a respeito de outras coisas incidentais, e não antecipação de mérito, entendeu? Então, por exemplo, na apelação, a gente sabe que a sentença, ao ser publicada, ela já está suspensa. O recurso apenas vai prolongar o efeito suspensivo automaticamente. Quando a gente fala do agravo de instrumento, a decisão interlocutória produz efeitos imediatamente. Entende isso? Então, assim, criou uma espécie de desarmonia, justamente porque eu estou antecipando uma coisa que seria decidida somente ao final do processo, mas eu estou antecipando para agora. O juiz antecipa, porque aquele pedido já estava maduro para julgamento. Então, existe essa incongruência e alguns doutrinadores esperam que a jurisprudência resolva isso, né? Mas, assim, não sei como que vai acontecer, não. A gente, a ver. Estamos caminhando ainda nesse sentido. Mas, assim, eu espero que vocês entendam o que significa isso. Então, no caso de antecipação do mérito, há esse problema. Professor, isso que você está falando é uma regra? Não. Eu estou trazendo um problema do sistema no que tange a esse inciso específico, tá bom? Mas, para você ficar tranquilo e calmo, se o juiz antecipa e decide com base no 356, tá bom, antecipando um dos pedidos, né, usando essa técnica de julgamento antecipado parcial do mérito, cabe agravo de instrumento contra essa decisão, ponto final. Qual é o rito do agravo, professor? É o mesmo do agravo, é o mesmo que a gente vai estudar. Eu só trouxe uma problemática para você conseguir assim ir um pouco mais fundo e entender quais são os problemas que a gente enfrenta sendo processualista. Tá bom? Então vamos lá, gente. 3. Admite-se agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Que rejeita. Isso é muito importante, doutor, porque assim, somente a decisão que rejeita vai poder ser desafiada através de agravo de instrumento. Entendeu? Porque se o juiz acolhe a alegação proferida na sentença terminativa, ele vai lá no 4857, porque aí já é apelação, entendeu? Se o juiz acolhe a alegação de que existe uma convenção de arbitragem, ora, a convenção de arbitragem faz com que a arbitragem seja competente para julgar aquela questão. Então, se ele acolhe esse pedido, isso termina o processo. Termina. E aí é uma sentença. E se a sentença vai ser desafiada por apelação e não por agravo de instrumento.
tá bom? Então vamos lá. Olha só, também é agravável a decisão, pessoal, que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 1015, inciso 4, nós estamos aí, vai acompanhando comigo. E aqui pouco importa, doutor, pouco importa se a decisão é no sentido de admitir ou não admitir a instauração do incidente. De qualquer modo, aqui será admitido o agravo de instrumento. Então, versou sobre desconsideração, qualquer decisão que resolve sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica desafia agravo de instrumento, tá bom? Impugnável também será, por agravo de instrumento, a decisão que rejeita a concessão de gratuidade da justiça ou que acolhe o requerimento de sua revogação. Aqui vale ressaltar que a decisão que concede o benefício e a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade são irrecorríveis. São irrecorríveis. Beleza? Então, só poderá ser agravável a decisão que rejeita a concessão da gratuidade. Rejeitou a concessão, eu posso agravar. Acolher o requerimento da revogação. O que significa isso? Olha, o pedido foi feito de concessão, foi dado. Aí a parte contrária vem, digamos assim, e faz uma impugnação, consegue reverter essa concessão. Essa decisão também pode ser atacável através de agravo de instrumento, certo? Porém, a decisão que concede o benefício, essa não. Essa é recorrível. Essa aí, irrecorrível. Certo? Certo. Maravilha. E também é irrecorrível a decisão que rejeita a impugnação. Então, no primeiro caso, a gente teve uma impugnação que logrou êxito, né? Ele revogou a concessão. Essa aqui é recorrível. Mas quando vem a impugnação e ele rejeita a impugnação, essa não é recorrível por agravo de instrumento. Então, fique esperto com isso aí. Olha, agravável também a decisão que versa sobre a exibição ou posse dos documentos, né? 1015, 6, esse também não tem muito o que a gente falar, né? Aqui pouco importa se o requerimento é formulado pela parte que tenha sido deferido ou indeferido. Versou sobre a exibição ou posse de documentos, cabe agravo de instrumento. Perdão. Olha lá, cabe agravo de instrumento também contra a decisão interlocutória que determine a exclusão de litisconsorte. Aqui é interessante, olha. Você precisa focar aqui comigo. Olha, contra a decisão interlocutória que determina a exclusão de um litisconsorte, cabe agravo. Olha só, mas eu não vou admitir agravo contra a decisão que rejeita o requerimento de exclusão. Então percebe uma coisa, existe um pedido feito para excluir o litisconsorte, certo? Se o juiz acata esse pedido e exclui o litisconsorte, essa decisão é agravável. Agora, vamos lá, existe o pedido, mas esse pedido não é aceito. Ele não é aceito. Essa decisão rejeitou o requerimento de exclusão. Cabe agravo aqui? Não, não cabe. Não cabe. Tá bom? Olha só que interessante também em relação ao litisconsorte. Aqui a gente está falando do 1015.7 e 1015.8, tá bom? Olha só. Agravável é a decisão que rejeita o requerimento de limitação. Limitação. Então, eu tenho um pedido de limitação de litisconsórcio, acho que, se não me engano, é o multitudinário, né? Multitudinário. Aquele que a gente reduz. Certo? Doutor, essa decisão que rejeitou essa limitação é agravável. Você sabe o que não é agravável? É a decisão que defere a limitação. Então, houve o pedido de limitação. Se eu rejeitei, cabe agravo. Se eu aceitei essa decisão que deferiu essa limitação, não é agravável. Tá bom? Esses daí são os incisos 7 e 8 do 1015. É agravável também, doutor, lá pelo 1015.9, vamos lá, a regra é agravável a decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiro. Aqui se refere a toda e qualquer intervenção de terceiro. Toda e qualquer decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiro, cabe agravo de instrumento, com uma única exceção do amicus curiae. Porque o amicus curiae é a decisão que versa sobre a amicus curiae, ela já tem um regramento próprio, que é o artigo 188 do CPC, que já diz que essa decisão é recorrível. Então, com exceção do amicus curiae, qualquer outra decisão que versa acerca de intervenção de terceiro, admitindo ou inadmitindo, ela será
será agravável, tá bom? 1015-10. Admite-se agravo contra a decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo em embargos do executado. Então vamos lá. Admite-se o agravo contra a decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo em embargos do executado. Aqui eu tenho 3 situações. Eu quero ver com vocês. Primeiro, o juízo da execução vai ter concedido efeito suspensivo aos embargos do executado. E isso vai acarretar a paralisação da execução, certo? Nós estamos falando, olha, presta atenção, volta lá para o processo de execução. Nós estamos falando exclusivamente dos embargos do executado. É um regramento próprio para embargos do executado em relação ao cabimento do agravo de instrumento. Então eu tenho 3 situações. Primeiro, o juiz concedeu o efeito suspensivo aos embargos. Então a pessoa, o executado, entrou com os embargos de execução, pediu o efeito suspensivo e foi atendido, foi concedido. Ele paralisa a execução, certo? Paralisa a execução. Nesse caso, cabe o agravo do exequente para que busque continuar a execução. Mesmo correndo os embargos, ele quer ver esse efeito suspenso para que a execução possa continuar tendo seu trâmite normal. Esse é o primeiro caso. Olha o segundo caso comigo, que é o caso de modificação. Então você tem que pensar o seguinte, olha, o efeito suspensivo foi atribuído anteriormente, paralisou a execução. Aí, posteriormente, o juiz vai emitir um novo pronunciamento. O que ele faz? Vamos supor aí que a execução fosse contra 3 executados. Temos 3 executados. E aí ele foi lá e, primeiramente, o que ele fez? Atribuiu o efeito suspensivo. Paralisou a execução contra os 3. Depois, com novas informações que ele colheu, ele emite um novo parecer, reduzindo o efeito suspensivo. Ele diz o seguinte, olha, esse aqui pode continuar a execução contra ele, contra esses 2 aqui, fica suspenso. Cabe agravo. Cabe agravo. Cabe agravo de quem, doutor? Nesse caso que eu narrei, cabe agravo dos 2. Primeiro, cabe agravo do executado que deseja ver o processo de execução paralisado contra ele. Então, aquele que o juiz liberou, né, liberou a execução contra ele, ele pode agravar essa decisão. Pode dizer, não, o processo tem que ficar parado quanto a mim também. Mas cabe agravo também do exequente, que não deseja ver a execução somente contra aquele, mas contra todos, correndo. Então, essa decisão, inclusive, pode ser agravável por todos, ok? Bom, e a última situação aqui é sobre a revogação, né? A decisão que revoga o efeito suspensivo que foi anteriormente atribuído. E aí o executado tem todo o interesse de recorrer, né, gente? Aí fica simples essa, né? Então, o juiz atribui o efeito suspensivo lá na execução, depois ele volta atrás e revoga esse efeito suspensivo com tudo. O executado, portanto, pode agravar essa decisão que revogou o efeito suspensivo. Esse regramento é para embargos de execução. Ele é muito específico, tá bom? Muito específico. Isso porque a gente vai ver lá no parágrafo único que cabe agravo de instrumento em várias fases. Cabe na liquidação de sentença, cabe no cumprimento de sentença e cabe também no processo de execução. Então, assim, tranquilo em relação a isso. Agora, gente, olha aí uma interpretação que a gente pode fazer desse inciso. Uma interpretação que não é, digamos assim, literal ou óbvia de se extrair. As outras 3 que a gente fez aqui, sim, são basicamente uma interpretação literal daquilo que está composto no inciso. Mas há uma outra. Veja bem, não há sentido em a gente admitir um agravo que revoga o efeito suspensivo, e não admitir um agravo contra a decisão que indefere a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Você entendeu o que nós estamos falando? Olha pela lógica, ó. Presta atenção. Se a decisão, eu tenho efeito suspensivo concedido, aí quando o juiz vai lá e entende que por algum motivo ele não deveria ter concedido esse efeito suspensivo, ele vai lá e retira, revoga, eu dou a chance do executado de quê? De agravar essa decisão. Mas veja bem, o agravado não pode o executado não pode agravar a decisão que indeferiu o pedido dele. Ora, não faz sentido. Se eu posso recorrer quando revoga, por que eu não posso recorrer quando indefere? Entendeu? Então, a gente entende que há aí uma interpretação extensível a essa possibilidade. Então, da decisão que indefere a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado, caberia agravo de instrumento. Tá bom? E aí voltamos na mesma questão.
taxatividade não se confunde com vedação à interpretação. Ok? Não se confunde, porque senão o sistema pode ser penalizado com isso. Vamos andando. Olha, é também impugnável, por agravo, a decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova. Redistribuição do ônus da prova. Então, cabe tanto contra as decisões que mudam o modo como o ônus é distribuído, você sabe que o ônus é distribuído por lei, mas que a gente adota a teoria dinâmica, então ele pode ser redistribuído por um princípio ali de facilidade de produção de prova, né? Então, às vezes, alguém tem mais facilidade para produzir a prova, e um dos princípios que rege o processo é ser o nosso processo comparticipativo, cooperativo. Então, isso é uma possibilidade. Então, cabe tanto contra essas decisões que vai mudar o modo como o ônus é distribuído, como contra a decisão que indefere o requerimento de redistribuição do ônus. Então, o pedido de redistribuição do ônus, se indeferido, também desafia agravo de instrumento. Gente, ademais a isso, cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória que a lei processual expressamente declare agravável. Foi por isso que eu disse a vocês lá no início que, muito embora o rol seja taxativo, ele não é exaustivo. O próprio artigo 1015 diz que contra qualquer outra decisão interlocutória que a lei processual expressamente declare agravável. E existe. Na lei, por exemplo, do mandado de segurança, nós temos uma hipótese que está fora do rol do 1015, mas que cabe agravo de instrumento, e tem outras leis também, ok? E do parágrafo único eu já falei com vocês. Maravilha? Terminamos aqui as hipóteses de cabimento. No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre interposição, vou falar com vocês sobre os requisitos, vou falar com vocês sobre efeitos, e aí a gente termina agravo de instrumento, tá bom? Até mais.